A paz do Senhor, mais uma vez, irmãos, queridos, amados e amadas do grupo Meninas dos Olhos de Deus e também de outros grupos aonde a minha voz vai chegar. Aqui quem vos fala é o missionário da Silva Nogueira. Há 5 anos atrás, quando escravizado por inimigo, se chamava Débora Velasque. Mas hoje sou liberto para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero em poucos minutos compartilhar um pouco do meu testemunho com vocês. Eu vou fazer um resumo do resumo. Eu vou pegar os pontos mais fortes e quero resumir o máximo 10 minutos, para não ficar aquela coisa cansativa de vocês ouvirem, entendeu? Mas para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo, vai ser forte vocês ouvirem. Primeiramente, eu queria fazer menção de um versículo que está escrito no livro de João, capítulo 8, e versículo 36, que diz assim: Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Por que eu quero ler a palavra do Senhor antes de começar a falar do meu testemunho? Porque eu sei que aonde esse áudio chegar, o inimigo vai soprar no ouvido de alguém para dizer que não é capaz, para dizer que não vai dar certo. Mas eu profetizo nessa tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vai dar certo sim, que você vai ser livre, seja lá da qual cadeia ou algema que você estiver aprisionado, em nome do Senhor. Irmãos, o meu testemunho é forte, mas venho eu compartilhar do que Jesus Cristo fez comigo nessa tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vim de uma família muito pobre, fraca de condição. Glória a Deus por isso. Meu pai e minha mãe, ali do interior do Maranhão, quando ainda era criança, nos levou, eu e meus irmãos, para uma cidade chamada São Félix do Xingu, fica no estado do Pará. E meu pai nos criou ali na roça, ou seja, no sítio, né? Glória a Deus por isso. E muito cedo o inimigo começou a se levantar contra a minha vida, queridos. Aleluia, glória a Deus por isso. E através do levante do inimigo, meu pai não tinha tempo de nos cuidar. Meu pai trabalhava muito, assim como minha mãe não tinha tempo de nos dar a atenção que uma família necessitava. Através dessa falta de atenção, desse cuidado, eu sofri um abuso sexual de um trabalhador do meu pai com apenas 8 anos de idade. Isso doeu muito na alma. Doeu muito. E através desse abuso, o diabo trouxe para a minha vida o espírito do homossexualismo. Mas graças a Deus a vitória e o Senhor que eu sirvo me alcançou. E para a glória de Jesus Cristo hoje eu estou liberto, né? Aleluia, Jesus. E queridos, através desse espírito ter entrado na minha vida, eu comecei desde cedo a ter vontade de sair cedo de casa. Porque meu pai nos batia muito, minha mãe nos batia muito. E através daquilo, o inimigo usou aquelas agressões dos meus pais para colocar um ódio no meu coração sobre a minha família, que eu tinha muita vontade de sair de casa. E eu sempre falava para os meus amigos na escola, para os meus amigos na igreja, que quando eu me inteirasse com 14 anos, eu ia sair de casa. Eu não saí com 14, eu só saí com 13 anos de idade a sair de casa. Aleluia. E eu saí de casa, queridos, e fui morar numa cidade chamada São Félix do Xingu, já fora do vilarejo onde meu pai nos criou. E ali comecei a conhecer pessoas, ia fazer 14 anos de idade, que me apresentou a bebedeira, começou a me levar para a festa, foi onde eu conheci a bebida, conheci o cigarro, e aos poucos comecei a conhecer o mundo, né? Digo isso para os irmãos. E comecei a me misturar com toda espécie de gente, porque o inimigo ele leva de um prato a outro prato, de um cativeiro a outro cativeiro. E ali naquela cidade eu fiquei por cerca de 2 anos. Em seguida, me desloquei para uma cidade chamada Marabá, já fica no sul do estado do Pará, bem longe da minha família mesmo. E durante todo esse tempo, a minha família não sabia onde eu estava, porque eu não dava endereço, eu não dava uma ligação, eu não dava notícia de mim. Era o que mais entristecia o coração da minha família e dos meus pais, né? Aleluia, Jesus, por isso. E ali naquela cidade do estado do Pará, chamada Marabá, eu fui em direção para morar com a minha avó. Quando eu chego naquela cidade, a minha avó, que só morava com um primo meu, e uma tia minha. Quando aquela tia minha soube da situação, do que eu era, imediatamente o espírito maligno se apoderou da vida dela também, e ela me expulsou da casa da minha avó e me colocou para morar na rua. E eu fui acolhido por um outro tio meu, que morava na mesma cidade, glória a Deus por isso, mas na casa daquele tio meu, eu tinha que trabalhar por ele, por a esposa dele e por as filhas dele. Ele tinha um restaurante e eu fui ser escravizado ali na cozinha do meu tio, que eu trabalhava para ele só para ter o direito de comer. E de vez em quando
ele me dava uma peça de roupa, aqui acolá outra. Essa foi a minha vida de humilhação e rejeição, né? Mas glória a Deus, eu venci. Queridos, para não prolongar muito o assunto, ali naquela casa do meu tio, o diabo começou a enviar pessoas para me visitar e para me tirar da casa do meu tio, como de fato ele conseguiu. Quando eu ia completar 16 anos de idade, eu conheci uma travesti que me convidou para ir para a rua, na cidade de Marabá. E eu fui para a rua com ela, conhecer a rua. Ali eu conheci de verdade a prostituição, queridos. Ali de vez eu me entreguei à prostituição e elas falaram assim para mim que se eu me vestisse de mulher, se eu me travestisse como uma mulher, eu ia ganhar muito mais dinheiro. E na época o diabo me deu uma ilusão na minha vida que eu tinha um corpo perfeito. E isso eu fiz, queridos. Me entreguei de vez à prostituição. Quando eu me entrego à prostituição, eu conheci um mundo frio, calculista, de pessoas perversas e sem coração, onde a maldade começou a reinar na minha vida e no meu coração também. E a partir dali eu me tornei uma pessoa muito poderosa nas mãos do inimigo. Porque o que o inimigo tinha para fazer comigo, ele fazia comigo e eu fazia com as outras pessoas. E me aprofundei naquele abismo durante 5 anos, nas ruas, na prostituição, conhecendo as drogas, conhecendo tudo que não prestava. E os anos foi se passando e cada vez a coisa ficou mais pior. Quando eu cansei de estar nas ruas, o Satanás me ofereceu outro prato. Ele falou, chega de estar nessa situação, agora eu vou te levar à prostituição de luxo. É um mundo que ainda você não conhece. Foi quando eu saí da cidade de Marabá e fui morar na cidade chamada Parauapebas, também no interior do Pará. Uma cidade que é movida pelo minério, uma cidade que ela corre muito dinheiro na época. Então cheguei naquela cidade, para morar naquela cidade, mas não para arrumar um emprego digno. Ali também eu ia viver a prostituição, mas de uma forma moderada, onde eu passei a atender os clientes em casa, ou seja, atendimento a domicílio. Ganhava muito dinheiro e cada vez mais me tornava uma pessoa soberba, porque nós seres humanos, quando nós temos dinheiro, nós esquecemos de Deus. Quando nós temos dinheiro, nós pensamos que nós não precisamos de Deus. E agora você pergunta, irmão, como foi que você alcançou Jesus? Essa é a parte mais bonita que eu tenho prazer de contar, a forma que o Senhor Jesus Cristo me alcançou. Aconteceu um fato naquela cidade, que eu tive que ir morar em outra cidade, menor. Essa cidade bem menorzinha, já fica entrando para o lado do norte do estado do Pará, chamada Canaã dos Carajás. Aquela cidade não tinha dinheiro, aquela cidade não tinha uma grande movimentação de gente e nem de pessoas. E como você vivia naquela cidade, irmão? Naquela cidade eu arrumei um pequeno emprego que dava para satisfazer as minhas despesas e viver como um ser humano. Mas eu não estava gostando daquela cidade, porque aquela cidade não dava para viver a vida que eu tinha costume de viver e as proporções que o inimigo me oferecia e o luxo que eu tinha costume de viver. Aleluia. Glória a Deus por isso. Mas a mão de Deus me alcançou naquela cidade, queridos. Uma certa vez eu me lembro que nós estávamos em um baile de carnaval, todos prontos para desfilar numa escola de samba naquela cidade, quando Deus, o Espírito Santo de Deus usou uma travesti. Aí você fala agora, irmão, Deus usou uma travesti. Eu tenho para te falar, querido, que ele usou até uma jumenta que não falava. Por que não usar uma travesti? E nós ali todos travestidos de mulher, vestido com mini saia, salto alto, vestido curtíssimos, cabelos longos, maquiagem forte. Deus usa aquela travesti, ela se levanta para mim com um copo de uísque na mão e fala assim, olha, eu vejo que tu não é desse mundo. Eu vejo que tu não é para estar no meio da gente. Eu vejo que esse lugar aqui não ficou para você. E também eu vejo que muito em breve você não vai estar mais aqui com a gente. Mas eu quero te pedir que você lembre da gente aonde você estiver. Eu quero abrir um índice, querido, para me te contar que durante toda essa trajetória de 10 anos, eu sempre tinha uma mãe que estava de joelhos dobrados por mim. Eu tinha uma mãe que estava orando por mim. Ela não sabia onde eu estava, mas ela nunca desistia de dobrar os joelhos pela madrugada e falar, Senhor, resgata o meu filho. Eu não tive um filho para perder para o demônio. Eu não tinha um filho para perder para Satanás. E tudo que minha mãe pedia era que o Senhor me resgatasse daquela vida. Queridos, depois que Deus usou aquela travesti para falar daquela forma comigo, 2 meses depois, eu já estava fora das ruas. Eu perdi o meu emprego. Eu não tinha como me sustentar naquela cidade. Porque Deus tem a forma de tratar com cada um de nós quando Ele quer nos trazer para a casa dEle. E você fala, irmão, e como que foi a sua vida naquele lugar depois disso?
o Senhor me levou à casa de uma mulher, também desviada da igreja, observa só o que Deus faz, e eu fui morar em um quartinho de aluguel no fundo da casa daquela mulher. Aquela mulher me alimentava 2 vezes por dia, que ela levava um prato de comida para mim, e levava também a Bíblia, e falava do Senhor para mim. Mesmo ela fora dos caminhos do Senhor, ela pregava do Evangelho para mim. E quando aquela mulher começou a pregar do Evangelho para mim, rapidamente começou a nascer no meu coração algo que minha mãe trazia para nossas vidas quando ainda criança, que minha mãe nos levava à igreja. E começou o desejo de procurar a casa do Senhor. E um certo dia, queridos, eu juntei todos os amigos que eram meus amigos e fomos para uma festa em uma boate. E eu me despedi daqueles meus amigos naquela boate e falei que a partir daquele dia eu teria outra vida. Eles não sabiam para onde eu ia nem o que eu ia fazer. Eu só disse que eu tinha uma outra vida. E quando chegamos naquela boate, no dia de domingo pela manhã, naquele mesmo domingo, eu fui para a igreja do Senhor Jesus Cristo, no Ministério Deus e Amor. Quando eu chego na casa do Senhor Jesus Cristo, ali estava o missionário Hélio, um homem muito usado nas mãos de Deus. Até hoje, Deus usa ele grandemente. E aquele homem pregava a palavra do Senhor, está escrito no livro de João, também capítulo 8, a mulher prostituta. E tudo que aquele servo de Deus falava sobre a palavra do Senhor, aquela palavra se encaixava comigo. E durante 1h30 que aquele culto durou e aquele servo ministrava a palavra do Senhor Jesus Cristo, as lágrimas jorravam sobre o meu rosto. E eu sempre olhava para dentro do meu coração, só havia erros, só havia defeitos, só havia pecados. E eu comecei a perguntar para mim, Senhor, ainda tem jeito para mim? Ainda tem jeito para mim? Essa era a pergunta que eu passei durante todo aquele culto, perguntando para mim mesmo, se ainda tinha jeito para mim. E no final daquele culto, aquele servo de Deus fez o apelo de quem queria se encontrar com Jesus, quem queria tocar nas vestes de Jesus. E naquele momento eu me levanto daquele banco e fui em direção àquele altar. E aquele pastor orou por mim, me reconciliando novamente com Jesus. Naquela mesma noite, o pastor, o presidente daquele ministério, me pegou pelo braço e me levou em cima, no 2º piso da igreja, aonde ficava o santuário, e começou a falar para mim, você realmente quer mudar de vida? Você realmente quer ser outra pessoa? E eu olhava fundo nos olhos daquele pastor e falava, pastor, eu quero mudar de vida, porque eu estou cansado dessa vida. Eu não suporto mais viver neste mundo, não suporto mais essa situação. E aquele pastor começou a falar para mim, pois você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso. E eu olhava para mim e falava, Jesus, será que eu vou ter que nascer de novo? Eu vou ter que nascer de novo, porque é tanta coisa que eu tenho que tirar de mim, é tanta coisa que eu tenho que mudar. Mas aquele pastor falou para mim, aquele que não nascer da água e do Espírito, esse não será digno do reino do céu. Eu espero que você que esteja ouvindo esse áudio do outro lado, aprenda que você tem que nascer da água e do Espírito. Você precisa ter uma comunhão com o Senhor. Porque a partir do momento que Deus entrar na tua vida, você vai ver tudo se mudando. Queridos, eu aceitei as condições que aquele pastor colocou para a minha vida. Eu aceitei as condições que aquele pastor submetia, que eu tinha que passar para fazer. E eu desci do púlpito daquela igreja, cheguei em casa, dobrei meu joelho e falei, Senhor, eis-me aqui. Como aquela prostituta estava diante de ti, hoje estou eu aqui diante de ti. Se tem algo para ser feito comigo, se ainda tem jeito para mim, se ainda tem conserto para a minha vida, faça-me que eu mude de história. Muda a minha vida. Queridos, e a partir daquela oração, no outro dia já me veio um grande desejo no meu coração de servir a Deus em espírito e em verdade. E cada dia eu me entregava mais para o Senhor Jesus. Cada dia eu me entregava mais para o Senhor Jesus Cristo. E o pastor me colocava em oração, em jejum, em processo de libertação. As campanhas da igreja não perdia mais uma. Os cultos de libertação eu estava todos lá. E eu quero te dizer, não para a minha glória, mas para a glória do Senhor Jesus Cristo, 6 meses depois eu estava liberto para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, e como é que foi a tua vida depois da transformação? Como é que foi a tua vida depois desse processo de libertação? Queridos, eu quero te dizer que não é fácil, porque às vezes o inimigo ainda levanta pessoas para enfrentarmos a nossa fé. E nós sofremos retaliações de todos os lados do inimigo. Mas eu quero te dizer que a partir do momento que Deus entrou na minha vida, que Deus mudou a minha história, hoje eu posso ser uma pessoa feliz. Hoje eu sou uma pessoa feliz de verdade. Irmão, e como é a tua vida com a tua família hoje? Queridos, hoje só é bênção. Hoje só é vitória. Eu chego na casa do meu pai, eu sou abraçado. Ele me abraça com lágrimas nos olhos. Ele diz, hoje tem um servo de Deus na minha casa. Hoje eu sou exemplo dos meus irmãos. Hoje meus irmãos pedem conselho para mim.
Eu chego na casa do meu pai, o meu pai me abraça com todo carinho, me dá todo o carinho do mundo. Querido, e a tua mãe? Hoje faz 1 ano e 5 meses que a minha mãe já dorme com o Senhor Jesus Cristo. Mas ela teve o prazer de me ver na casa do Senhor pregando também o Evangelho. Ela teve o prazer de ver a minha vida restaurada como ela tanto pedia para o Senhor Jesus Cristo. Queridos, não dá para mim compartilhar nesse áudio tudo que eu vivi nas ruas, tudo que eu vivi no mundo e tudo que o inimigo fez comigo, porque o tempo é curto. Eu não sei se o Senhor vai nos dar uma oportunidade de um dia nós se ver rosto a rosto, cara a cara, e eu contar tudo o que Jesus fez na minha vida. Mas eu quero te dizer que através desse pequeno testemunho, desse áudio que o Senhor fez na minha vida, Ele vai atravessar até a tua vida. E se você crê que Jesus vai mudar a tua vida, Jesus vai mudar a tua vida e a tua história. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo que dá lugar para o Senhor trabalhar. Guarda essa palavra no teu coração, porque a partir de hoje a tua história não será mais a mesma. Amém? Guarde as palavras do Senhor Jesus Cristo no teu coração.